me chamo Valesca Araújo, sou engenheira agrônoma pela Unilab e eu estou aqui para apresentar um trabalho na 8ª Semune. O trabalho é intitulado Economia Solidária e as Instâncias de Participação Cidadã, a vivência da 6ª Plenária Cearense de Economia Solidária, sob orientação da professora doutora Clébia Mardônia Freitas Rabelo e realizado por mim, Valesca Almeida de Araújo. Aqui nós temos, na figura 1, retratando os resultados da pesquisa, a fonte Elaboração Própria 2022, a imagem na fala das políticas públicas que são pensadas na perspectiva de economia solidária nas instâncias territoriais que foi realizado na plenária, onde teve participação de quilombolas, indígenas, agricultura familiar, institutos, dentre outros. Na introdução, as instâncias de participação cidadã são mecanismos democráticos que visam, através da participação, debater situações voltadas ao desenvolvimento. As plenárias ocorrem uma vez por ano nos estados para discutir a economia solidária e levar propostas de políticas públicas e desenvolvimento e, por sua vez, busca, além de discutir o tema de economia solidária e como encontra na conjuntura atual, ou seja, a economia solidária pensada a partir da conjuntura política brasileira, um exemplo, na qual estamos inseridos, porque a economia solidária se fortalece a partir de uma conjuntura que esteja a favor da realidade da economia solidária, da agricultura familiar, dos pequenos, das minorias, né? Elege os delegados representantes para participar da plenária nacional com o objetivo de apresentar as propostas discutidas na plenária dos estados, que são todos os estados que compõem o país. Este trabalho tem como objetivo relatar como procedeu a 6ª Plenária Estadual de Economia Solidária. Na metodologia, para o alcance dos objetivos, valeu-se da participação do Instituto Algodão na Flor, ou simplesmente IAFLOR, na Rede Cearense de Economia Solidária e, como consequência, a representação do Instituto, na 6ª Plenária Estadual no estado do Ceará. Para aferição dos resultados, participamos da 6ª Plenária Cearense de Economia Solidária, ocorrida nos dias 8 e 9 de abril de 2022, no Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto. Dentro dos resultados e discussão, na ocasião, observamos outras representações, como os povos quilombolas, os indígenas, representantes da agricultura familiar e economia solidária, empreendimentos, professores de várias universidades públicas, políticos e incubadoras. Também amostras de um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, organizadas sob forma de autogestão. Todas elas, especificamente, na perspectiva de incubadoras, na perspectiva de empreendimentos e demais, têm essa característica semelhante de autogestão. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo bem forte disso, que é a RACAF, que é a Rede de Arte e Cultura e Agricultura Familiar, que é coordenada também pela professora doutora Clébia, a partir da Intesol,
Apresentou como método metodológico o conhecimento dos povos presentes ali, né, que são os quilombolas, indígenas, agricultores familiares, de economia solidária, empreendimentos, professores, doutores, divisão de grupos com planejamentos de cronograma de políticas públicas, na perspectiva de vantagens e desvantagens na agroecologia e da agroecologia na pesquisa de perspectiva de economia solidária, as delegações das participações das regionais e a partir da estadual, contando ainda com falas fortes sobre a atual conjuntura política e como isso afeta legitimamente a situação da agroecologia e economia solidária, porque a partir daí, com força ou sem força, que a gente cresce a partir dessa perspectiva de economia solidária, né? Como resultados, a sistematização da conjuntura atual a partir da relatoria, evidenciando a relevância em fortalecer quem somos, o projeto de lei que estava sendo pauta e, especialmente, a grande preocupação sobre a fragilidade das instâncias de participação cidadã como Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? Enfatizando, aliás, que precisamos nos fortalecer enquanto minorias, enquanto entidades, enquanto todas essas pessoas ali inseridas e enquanto estratégia. Na conclusão, os aprendizados eles foram vastos, desde saber que a atual conjuntura nos alicerça, como também pode nos enfraquecer. Quem somos, mas não pode nos destruir se nos unirmos. Que a economia solidária está presente em todas as esferas, inclusive nos cursos como agronomia, quando destaca a agroecologia, que é exatamente o viés do curso em que eu me formei pela Unilab, né? Que é exatamente pensar no viés da agroecologia e numa outra perspectiva, né, que é possível produzir, que é o pulo do gato, que faz parte de toda essa esfera que é 70% da agricultura e é o que move a agricultura e que futilmente é vista como invisível, que as estatísticas fortalecem uma outra esfera. Que esses espaços de participação cidadã precisam ser sim fortalecidos, elevando a motivação para a participação, mas que precisam de aporte financeiro para conseguir alcançar seus objetivos de dada a dinâmica geográfica em cada território. As referências. E aqui os agradecimentos. A própria Intersol, a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária, pela professora Clébia, ao Instituto Algodão na Flor, a Rede RACAF, né, que é a Rede de Arte, Cultura e Agricultura Familiar, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, o Instituto de Desenvolvimento Rural IDR.